Igreja, paz do Senhor. Hoje nós estamos recomeçando uma nova empreitada na nossa igreja. Hoje nós vamos começar um estudo sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse, como todo mundo sabe, é o livro mais difícil de interpretação da Bíblia. É o livro que os teólogos e os estudiosos da Bíblia têm mais dificuldade de interpretar. E nós estamos aqui para, se não dar um norte para vocês, para que quando vocês forem ler o livro de Apocalipse, vocês tenham pelo menos uma noção daquilo que está acontecendo aqui, tá? E hoje nós vamos estar apresentando o livro para vocês, Apocalipse, igreja, Apocalipse, e é o quê? Prazer, Apocalipse. Não entendi. Muito prazer. Então, vou estar fazendo uma apresentação do livro de Apocalipse para vocês e espero terminar hoje ainda a introdução, senão a gente dá continuidade na aula que vem. E terminando a introdução sobre o livro, a gente vai estudar o livro propriamente dito, tá? Eu gostaria de pedir para o Chiquinho, você ora para que Deus tome o primeiro lugar nessa reunião, que tome um ambiente, que use a minha pessoa para ministrar, que vocês possam ter um entendimento melhor possível daquilo que nós estaremos passando hoje aqui, tá? Graças a Deus, nós estamos nesse dia, esse momento nosso testemunho que Deus deu hoje para comungar, falar, dividir para a função da sua palavra, o nosso entendimento para a discussão, aprender a nosso Deus de uma maneira assim, muito direta, muito concreta, sobre a sua palavra, derramando a sua graça sobre todo o reino, sobre o conhecimento, sobre a saúde, e a nós também para que nós possamos ter o entendimento assim preciso sobre a tua palavra. Abre os nossos raciocínios, nossos horizontes, para que a gente possa aprender a tua palavra com suavidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. E para começar o nosso livro de hoje, primeiro a gente vai falar sobre a autoria do livro. E o autor, ele é descrito no próprio livro. Quem trouxe as suas Bíblias, por favor, abra em Apocalipse, capítulo 1, e nós estaremos lendo alguns versículos. Vamos lá. Primeiro, 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve deve realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Agora no versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que assiste diante do seu trono. Versículo 9. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança, na fé em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do
prisioneiro por causa do Evangelho numa ilha chamada Patmos. E alguns estudiosos dizem que essa ilha era onde as pessoas estavam ali para extração de sal. Então as pessoas eram colocadas ali e trabalhavam como prisioneiros na extração de sal. E o outro testemunho que o livro dá sobre o seu autor está lá no capítulo 22, verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelara a mim, a fim de adorá-lo. Então, o próprio livro dá testemunho do seu autor. O autor é João. A pergunta que vem a seguir é: João, mas qual João? Essa pergunta eu vou responder daqui a pouco, tá? Qual João? Chico deu uma resposta ali. Ele falou que é João, o apóstolo de Jesus. Só que existe algumas razões que mostram que talvez não tenham sido esse João, outro João, embora a maioria dos pais da igreja, os principais pais da igreja, dão como João, o apóstolo de Jesus Cristo, realmente como sendo o autor. Vale a pena também dizer que em relação ao livro de Apocalipse, não há a menor dúvida quanto à sua inspiração, tá? Não há a menor dúvida. Todos creem que Apocalipse foi inspiração de Deus dada ao seu servo João. A principal dúvida está em relação a qual João escreveu. Que João escreveu esse livro? E existem evidências externas sobre que o autor desse livro foi realmente o apóstolo João. Algumas evidências externas, ou seja, evidências externas que não estão expressas no livro, estão fora do livro de Apocalipse. E a primeira é: todos os principais pais da igreja davam a autoria desse livro ao apóstolo de Cristo João, e entre eles Justino, Irineu, Clemente, Orígenes, Tertuliano e Hipólito. Então, uma das evidências externas de que o autor do livro foi o apóstolo João é que todos os pais da igreja davam como autoria o apóstolo João. O mais antigo de todos os testemunhos foi o testemunho de Justino, o Mártir, que viveu aproximadamente no período de 150 anos depois de Cristo. E eu posso dizer para vocês que no período de 150 anos depois de Cristo, é provável até que esse Justino ele tenha sido contemporâneo de João, ou seja, os princípios da sua juventude e no final da vida de João. Por quê? Porque a evidência mais forte para a inscrição do livro de Apocalipse foi no ano de 95 da nossa era, ou seja, de 95 para 150, que foi como Justino declarou que João teria sido o autor do livro, o apóstolo João teria sido o autor do livro de Apocalipse, passaram apenas 55 anos. Então, foi alguém bem contemporâneo de João que deu a sua autoria ao próprio João. Justino, ele também foi um dos pais da igreja. O que são pais da igreja? Deixa eu explicar para vocês. Pais da igreja são os discípulos dos apóstolos de Cristo. Esses discípulos do apóstolo de Cristo,
eles são considerados os pais da igreja e os discípulos desses discípulos também, tá? Então, esses são considerados os pais da igreja. Então, Justino, que foi muito contemporâneo ao período de João, ele declarou João, o apóstolo João, como sendo o autor do livro. Agora, evidências internas, ou seja, dentro do livro, tá? A principal dificuldade não é contra a inspiração, como eu já falei aqui, porque todos os pais da igreja, todo mundo considera o livro de Apocalipse de João não um livro apócrifo. O livro apócrifo é livro que não foram inspirados pelo Espírito Santo, tá? Mas sim um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, a principal dificuldade não é em relação à sua inspiração, mas sim quanto à identidade de João. Ou seja, aquela pergunta que eu fiz: qual João? E a principal dificuldade é em relação à escrita. Deixa eu explicar isso aí para vocês. João, ele escreveu, antes do Apocalipse, ele escreveu 3 cartas e o Evangelho, não é isso? O grego usado no Evangelho de João e nessas cartas era um grego superior ao grego usado por João em Apocalipse. Eu vou dar um exemplo. O Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todo esse capítulo, no original, ele é escrito em verso e em prosa. Ou seja, alguém muito hábil no grego, alguém com muito conhecimento da gramática grega, alguém que tinha um grego elevado, alguém de uma grande cultura e tinha um grego elevado. E assim também as outras 3 cartas de João eram um grego no mesmo nível. O livro de Apocalipse não. O livro de Apocalipse é um grego rústico, nós vai, e assim sucessivamente. Era um grego bem popular mesmo, de uma pessoa de pouca cultura da língua grega. Então as pessoas comparam uns livros com Apocalipse e diz: olha, não foi a mesma pessoa que escreveu. Essa pessoa que escreveu o Evangelho e essas cartas tem uma cultura muito superior a quem escreveu o livro de Apocalipse. Então não pode ser a mesma pessoa. Ou o apóstolo João escreveu o Evangelho e essas cartas, ou ele escreveu o Apocalipse. E se não foi ele que escreveu o Apocalipse, foi um outro João. Você quer falar, Chico? Fala. Ei, legal. Não, Chico, fala alto, senão não vou explicar. Legal a interpretação. A articulação dos cabeção, legal. Lá os caras, o grego, né? Polivalente, uma cultura assim elevada, top de nível. Só que a revelação de Jesus, para de bola aí, mágico, faz isso, quiser fazer uma revelação, cara, simples, de uma forma adequada de acordo para todos entenderem, de novo escrever e passar por todo o trabalho até hoje. Isso do meu entendimento. Chico, você está meio certo. A explicação é exatamente essa daí. O que as pessoas chegaram à conclusão de que o porquê dos pais da igreja ter dado ao apóstolo João a autoria do livro é exatamente essa. João, quando escreveu o Evangelho e as cartas, ele estava livre. João poderia ter sido simplesmente alguém que ditou as cartas e outras pessoas escreveu para ele. Uma pessoa, logicamente, João escolheu uma pessoa que tinha um grego. Olha, estou escrevendo algo que vai ser para a história da igreja.
Apocalipse é que, como nós vimos lá em Apocalipse 1:9, ele estava prisioneiro na ilha de Patmos. Quem que vai escrever para mim? Cara, aqui só tem ladrão. E eu estou aqui no meio desse pessoal aqui, ladrão. Então, quem tem que escrever sou eu mesmo. E João era uma pessoa declaradamente de uma cultura, de pouca cultura, como a gente pôde ver lá em Atos capítulo 4, verso 13. Alguém, por favor, que esteja com a Bíblia, abra lá em Atos capítulo 4, verso 13. Vendo a carruagem de Pedro e de João e perceberam que era homem comum e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, o testemunho que Lucas dá em relação a Pedro e a João é que eles eram homens de pouco estudo, de pouco conhecimento, de poucas letras. Então, não se admirar que os primeiros escritos de João eram de um grego grande e que o livro de Apocalipse foi um grego inferior, um grego popular, um grego rústico, um grego de uma pessoa que tinha pouca instrução. O outro argumento interno que dá sobre a autoria do apóstolo João é que, de todos os autores bíblicos, o único autor bíblico que usou, que chamou Jesus como sendo o Logos de Deus, foi João. Nenhum outro autor bíblico usou esse termo, como Jesus sendo o Verbo de Deus, o Logos de Deus. Por quê? De onde João tirou esse ensinamento, essa cultura? João ensinou de um ensinamento pagão. Os filósofos gregos, eles diziam que o verbo, ou seja, o logos, e o logos aí significa palavra em movimento, que é traduzido por verbo, porque o verbo correr, o verbo cantar, o verbo pular, o verbo se agitar, que requer movimento. Então, logos, que é a palavra em movimento, foi traduzido para o nosso português como verbo, porque verbo significa, logo significa palavra em movimento. Então, os filósofos gregos, os grandes sábios gregos da história, eles diziam que o logos é a razão da existência de todas as coisas, ou seja, foi a palavra em movimento que criou tudo isso que existe em relação até mesmo à existência do próprio Deus. Então João, o apóstolo João, ele pegou essa cultura pagã para dizer que esses logos que os sábios gregos criam era nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só João usou esse argumento. Está lá em João capítulo 1, verso 1 e 14. O verso 1, já vou adiantar aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então eu vou pedir para vocês botar o verso 14, João 1, 14. Aquele que é a palavra, ao Logos, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E aquele que é o Logos, a palavra, o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. E esse mesmo termo Logos, ele é usado por João em Apocalipse. Apocalipse 19, 13.
Eu estava vestido com um manto salpicado de sangue. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E seu nome é o Verbo de Deus. Então, a doutrina do Logos, do Verbo, é uma evidência interna de que o João que escreveu o Apocalipse é o apóstolo João, porque nenhum autor inspirado, nenhum autor sagrado usou esse termo para designar Jesus, o Logos de Deus, o Verbo de Deus. Então, querido, chegando a uma conclusão de que o autor, o João que escreveu o Apocalipse, é o nosso querido e amado apóstolo do amor, apóstolo João, vamos seguir em frente. E agora a gente vai falar sobre a data em que Apocalipse foi escrito. E existem duas datas, cujo qual os teólogos e os estudiosos bíblicos eles diferem em relação à data da sua escrita. E as duas datas é 65 anos depois de Cristo e 95 anos depois de Cristo. E por que essa divergência em relação à data? Porque o livro de Apocalipse ele foi escrito num período de grande perseguição do Império Romano sobre a Igreja. E as duas maiores perseguições do Império Romano sobre a Igreja aconteceu exatamente nessas duas datas, no ano de 65 e no ano de 95. No ano de 65, o imperador romano da época se chamava, muito conhecido por todos nós, se chamava Nero. Ou seja, o mesmo que colocou fogo em Roma e disse que tinha sido os próprios cristãos que tinham feito isso. E isso desencadeou uma grande perseguição do Império Romano sobre a Igreja de Jesus Cristo. E o segundo, que é no ano de 95, o imperador romano dessa época se chamava Domiciano. E ele foi, com certeza, o imperador romano que mais perseguiu a Igreja do Senhor Jesus. Foi a que mais sacrificou cristãos, foi o que mais colocou o cristão para lutar contra tigres e leões na arena. Foi com certeza perdão, foi com certeza o imperador romano que mais perseguiu a Igreja de Jesus Cristo. Foi na época de Domiciano que essa expressão foi criada. Para cada gota de cristão derramado, mais uma pessoa era salva. E o ano de 95 da nossa era, quando a igreja estava sendo perseguida por Domiciano, há uma série de argumentos que apoiam esta data posterior, ou seja, posterior a de 65. Um argumento diz que o livro de Apocalipse parece claramente refletir a presença da adoração ao imperador. Por que Roma perseguiu os cristãos? Alguém sabe me dizer por que Roma perseguiu os cristãos? Eu vou explicar para você a principal razão da perseguição de Roma aos cristãos.
Não era porque os cristãos adoravam um Deus chamado Jesus Cristo, porque o Império Romano ele aceitava o politeísmo, ou seja, ele aceitava outros deuses. Porém, os cristãos eram, na época, o único povo que não aceitava a adoração ao imperador. Todo mundo poderia adorar qualquer Deus, desde que adorasse ao imperador romano como sendo Deus. E os cristãos diziam: não, só há um Deus, só Jesus Cristo é Deus. Então, por não confessar os César como sendo deuses, os imperadores romanos como sendo deuses, então Roma perseguia os cristãos. E tem um argumento interessante em relação a um dos pais da igreja, chamado Policarpo. E esse Policarpo foi um dos discípulos de João, que ele, quando tinha 84 anos, ele foi capturado por causa do Evangelho. E por causa da sua idade avançada, o imperador romano da época, por favor, eu não sei quem era, ele chamou Policarpo na presença dele e disse: olha, Policarpo, por causa da sua avançada idade, eu não vou matar você não, desde que você negue a Jesus Cristo como Deus. Aí a resposta de Policarpo para o imperador: eu tenho 84 anos e há 84 anos eu sou fiel a esse Deus, e esse Deus é fiel a mim. Não vai ser nos últimos anos de vida que eu vou negar. E diz a tradição que esse imperador mandou que Policarpo fosse sacrificado na fogueira. Porém, havia uma promessa, a tradição conta, em relação a Policarpo, que Deus havia falado para ele que ele não morreria pelo fogo. Então, aconteceu algo parecido lá com Mesaque, Sadraque e Abednego. Botaram ele na fogueira, acenderam o fogo, porém o fogo não consumia. Foi necessário que um soldado romano com uma espada traspassasse o coração de Policarpo para que ele morresse, sacrificado por essa espada. Então, foi nesse período de grande perseguição do Império Romano que o livro de Apocalipse foi escrito. Aliás, ainda quando nós estávamos online, eu falei para vocês, né, que uma das razões para que o livro de Apocalipse foi escrito foi para consolar a igreja em relação às provações, às perseguições que elas estavam acontecendo. Onde Jesus mostrou que Ele é o Senhor da história, que nada do que acontece na história acontece sem a autorização dele, e que o fim da igreja é glorioso. Apocalipse foi escrito com esse tempo de consolar a igreja em relação à severa perseguição do Império Romano sobre ela. Mais um argumento é a severidade da perseguição refletida no livro de Apocalipse. E aí vamos ler também alguns versículos lá, tá? Apocalipse 1:9.
e irmão vosso e companheiro de sofrimento no reino e na perseverança, na fé em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O outro argumento bíblico sobre a perseguição desses dias está lá em 2:12. E 13, tá? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiada. E aí a gente lembra não me lembro se é Tessalonicenses ou Hebreu, mas eu acho que é Hebreus 4:12 que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas de medula, e é árbitra para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então Jesus, declarando a igreja de Pérgamo, diz: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes. Ou seja, quem está escrevendo para vocês é aquele que tem autoridade sobre a palavra, é aquele que tem autoridade sobre a profecia. E ele declara mais, verso 13: conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Uma outra evidência da grande perseguição que a igreja estava passando na época está em 3:10. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E a outra evidência está lá em 6:9. Quando ele abriu o 5º livro, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunhos que proclamaram. Então, uma das grandes evidências para que o livro de Apocalipse tenha sido escrito aproximadamente no ano de 95 da nossa era, da era cristã, foi porque foi um período de maior perseguição em relação à igreja. Vocês entenderam? Então, existem 2 datas prováveis: a do ano de 65, que houve a perseguição de Nero contra a igreja, e a mais aceita, porque a perseguição foi bem maior, foi no ano de 95 da nossa era, em relação à perseguição de Domiciano. E para elucidar aqui um fato histórico, foi no ano de 1968, ou seja, foi no ano de 68, ou seja, durante o governo de Nero, que o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, que naquela época era o templo que foi construído por Herodes, cumprindo a profecia de Jesus, que disse: vocês estão achando bonita essa construção? Pois eu vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia foi concluída através do general Tito. E que a nação de Israel foi dispersa pelo mundo inteiro. Israel deixou de existir como nação naquela localidade.
lá em Canaã, como Deus havia prometido a Abraão. E disse também através de Moisés que se ele não fosse fiel, que isso aconteceria. Ele seria disperso, espalhado por todas as nações, mas que depois ele voltaria a congregar a nação de Israel. Isso aconteceu no ano de 1948, logo depois da perseguição de Hitler, a nação de Israel, quando a ONU se reuniu e para votar, o retorno de Israel à sua pátria, seu território, à sua nação. E um fato interessante que eu já falei, mas eu gosto sempre de repetir esse argumento, é que a votação estava empatada e foi desempatada por um brasileiro, tá? Chamado Graça Aranha, que não por acaso ele é Graça Aranha. Não foi Graça Aranha, não. Graça Aranha foi outro. Foi alguma coisa aranha, eu esqueci o primeiro nome. Fala, Renato. Eu esqueci. Oswaldo Aranha. Graça Aranha, a rua que tem lá. Por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que era brasileiro e judeu. Foi ele que deu o voto de Minerva e Israel. Até hoje, na sua localização. Tá? Destinatário. Para quem o livro de Apocalipse foi destinado? Ele foi destinado às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1:4. Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que assiste diante do seu trono. Então, o destinatário do livro de Apocalipse foi as 7 igrejas da Ásia. Queridos, e eu posso dizer que essas 7 igrejas da Ásia, elas são históricas e elas são proféticas. Como histórica, João fez 7 cópias do livro de Apocalipse e mandou para essas igrejas. Como profética, esse livro é para mim e é para você. E essas igrejas, elas são históricas, ou seja, existiu naquela época, naquele tempo, mas ela também representa a história da igreja, desde a sua fundação até o seu arrebatamento. Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então, o livro de Apocalipse foi destinado para mim e para você. Amém? Propósito. Por que o livro de Apocalipse foi escrito? O propósito principal era confortar e encorajar os cristãos nas suas perseguições presentes e nas futuras, ao assegurar o triunfo final de Cristo e seus seguidores. Também era necessário advertir as igrejas contra as falhas na doutrina ou na prática cristã. Quando a gente for ver, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, ao anjo da igreja de Sardes escreve, ao grande da igreja de Sardes escreve, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Ali tem sempre pontos positivos, ou seja, coisas que a igreja trabalhar, pontos negativos que a igreja estava fazendo de errado. A exceção é Esmirna e Filadélfia, que não há nenhuma palavra contrária aos seus atos e às suas práticas. E a outra contradição é a igreja de Laodiceia, que fez tudo errado. Não há uma única palavra de louvor em relação a Jesus Cristo, aquela igreja. Porém, a recompensa, que normalmente estava lá no finalzinho, foi a maior de todas as outras.
Ao vencedor lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Profeticamente falando, querido, a igreja de Laodiceia falando, a igreja de Laodiceia é a última igreja, a igreja do arrebatamento. Por isso, essa promessa: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? A igreja que vai ser arrebatada. Perdão. 3:22, Apocalipse 3:22, tá? Então, o propósito com o qual o livro de Apocalipse foi escrito foi exatamente esse: confortar e encorajar a igreja em relação à perseguição aos cristãos. Amém? Estrutura. Aí tem várias divergências, tá, querido? Bauman, por exemplo, ele vê no livro de Apocalipse 7 atos e 7 cenas. MacDonald, ele começa a trama com o capítulo 4 e ele vê 2 atos e 7 cenas. Kepler apresenta 7 atos e 10 cenas. Embora esses esboços difiram um pouco em detalhes, todos eles salientam o fato de que 7 é o número predominante em Apocalipse. Há 7 cartas, há 7 selos, há 7 trombetas, há 7 taças, há 7 selos. Então, 7 é o número predominante no livro Apocalipse. E 7, todos sabem que, biblicamente falando, 7 é o número da plenitude, é o número da perfeição, é o número das coisas que estão completas. É isso que 7 representa na Bíblia. Amém? Nós acabamos de ver lá que diz os 7, e da parte de Jesus Cristo e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Aí, os 7 Espíritos estão descritos, se não me engano, em Isaías. É espírito de sabedoria, espírito de conselho, eu esqueci o resto, tá? Mas são 7. E é uma designação, com certeza, ao Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, da minha parte e da parte do Espírito Santo, quando Jesus diz, da minha parte e dos 7 Espíritos que estão diante do meu trono. Amém, queridos? Então, vamos lá. Ainda tem um pouquinho de tempo ainda, não tem? Quanto à interpretação, há 3 escolas principais de interpretação em relação ao livro de Apocalipse. E essas 3 principais escolas, ela é a preterista. O que os preteristas entendem em relação ao livro de Apocalipse? Eles entendem que o livro de Apocalipse é um livro fechado. É um livro que fala das coisas do passado. É um livro que se refere à perseguição que a igreja sofreria em relação ao Império Romano, e ele se desfez com a queda do Império Romano. Ou seja, o livro de Apocalipse é um livro cujas profecias já foram cumpridas. Isso é o que entendem os preteristas em relação ao livro de Apocalipse. Tem a interpretação dos historicistas. O que os historicistas dizem? Que o livro de Apocalipse é um livro histórico, ou seja, aquilo que está relatado no livro de Apocalipse já aconteceu
está acontecendo e irá acontecer até a consumação dos séculos. Deixa eu dar um exemplo. A perseguição, em relação à perseguição que o livro de Apocalipse fala, ela aconteceu, por exemplo, no ano, entre o ano 1 e o ano 400 antes de Cristo, não sei o período certo, mas foi a perseguição de Antíoco Epifânio, que perseguiu ao povo de Israel, inclusive destruiu o templo, e nessa época era o templo de Esdras, é o templo que Esdras construiu, e depois Herodes construiu novamente. Então, depois ela aconteceu novamente no ano de 65, quando a igreja foi perseguida. Aí depois aconteceu o Nero, aí depois aconteceu novamente no ano de 95, dessa vez por Domiciano. Aí depois aconteceu no ano de 1945, quando Hitler perseguiu o povo de Deus, o povo de Israel, e vai continuar acontecendo até a consumação do século. Ou seja, Apocalipse, ele é um livro histórico, ele já aconteceu, ele está acontecendo e ele vai voltar a acontecer. E tem os futuristas, que é aquela que eu acredito ser a mais dentro daquilo que o livro como nós entendemos, como a interpretação mais dentro daquilo que nós entendemos como o livro de Apocalipse. E o que o historicista diz? Ele considera que tudo que vai acontecer a partir do versículo 4 vai acontecer no futuro, vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. É o período da grande tribulação que Jesus Cristo falou, que nunca antes dela houve e nem depois dela haverá. Os futuristas acreditam que a maior parte do livro de Apocalipse a igreja não vai estar presente, vai ser depois do arrebatamento. E uma das provas que eles dão é que a partir do capítulo 4 até o final, você não vê mais a citação igreja, porque eles acreditam que nesse período a igreja já tenha sido arrebatada. A história vai acontecer mais dentro de Israel, a perseguição do anticristo em relação a Israel e o juízo de Deus sobre a humanidade, né? Como a Bíblia diz, a manifestação da ira de Deus contra os filhos da desobediência. Esse período eu entendo algo semelhante ao que aconteceu no Egito. Enquanto o Egito maltratava e perseguia os seus escravos judeus, Deus os visitava com praga, e os visitou com 10 pragas, até a última praga, quando houve a libertação do povo de Israel. Então, são 3 escolas principais de interpretação do livro de Apocalipse. São os preteristas, ou seja, o pretérito que é passado, ou seja, já aconteceu. Os historicistas, que já aconteceu, que está acontecendo e ainda vai acontecer. E os futuristas, é algo que vai acontecer no futuro, depois do arrebatamento da igreja. Amém? Ei, Fala, Chico. tá, tudo bem. É o que? Essas três abordagens aí desses cabeção aí, e com relação. São cabeção? Com relação. Isso aqui é eu que digo. Essas 3 interpretações, o raciocínio dele. Tá, tudo bem. Correto? E a nossa? E com relação a esses 3 aí? A nossa igreja, nosso povo, o nosso estudo de hoje. Nós entendemos, e nós vamos ver isso a partir da frente. Eu vou continuar o estudo e você vai entender qual é a nossa posição. E agora eu vou falar sobre
conteúdo do livro. Por favor, bota aí Apocalipse 1:14. É 14 ou 19? Apocalipse 1 ou é 14 ou 19? Eu lembro que é 19. Eu lembro que eu estou entendendo ali. É 19 mesmo, tá? Apocalipse 1:19. Portanto, escreve sobre tudo que tens visto, tanto os eventos que... Deixa eu ler ali, eu acho que ele está. Apocalipse. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Então, Apocalipse, ele fala as coisas que você viu, passado. Apocalipse fala do passado. Algumas versões dizem as que são, tá? Tanto as presentes, ou seja, Apocalipse está acontecendo hoje. No livro de Apocalipse tem referência àquilo que está acontecendo hoje, como as que acontecerão. O Apocalipse fala do futuro, das coisas que vão acontecer depois de nós, das coisas que vão acontecer no futuro. O conteúdo do livro de Apocalipse, elas são, agora, Renata, aquele gráfico, não é, do livro de Apocalipse, mostra aí que a gente vai ter mais ou menos uma noção, tá? Eu vou... Isso! Aí lá em cima tem lá, olha só, as coisas que vistes. O que Jesus quis falar para João em relação às coisas que viste? Aí é o capítulo 1 de Apocalipse. Olha lá, capítulo 1. É o Cristo glorificado. O Cristo glorificado, para João, era passado. João já tinha visto o Cristo glorificado. Aí tem aqui Apocalipse 1, de 1 a 12, que mostra 7 castiçal, e no meio dos 7 castiçal escrito a palavra Cristo, tá? Ali se refere, diz que Jesus, ele caminha, ele anda pelo meio da igreja. Aquela promessa de Jesus Cristo lá quando ele foi ascendido ao céu. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está junto com a... Querido, terminamos, tá? Não, já tinha falar sobre isso. Na aula que vem, a gente vai dar uma escapadinha de 5 minutos, tá? Na aula que vem a gente volta a falar sobre esse gráfico aí, que é muito legal, tá? É muito legal mesmo. Só fica com isso na cabeça, tá? As coisas que são, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que em breve hão de acontecer, tá? Passado, presente, futuro. Esse é o conteúdo do livro de Apocalipse, e assim está cheio.